Boa noite, irmãos, da paz. Paz. Graça e paz. Amém. Como estamos na casa do Senhor, né? Eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Juízes. Em Juízes capítulo 6, versículo 25 ao 32. Juízes, capítulo 25 e 32. Como diz o Perdão, pastor, quanto que é? Juízes, capítulo 6, versículo 25 até o 32. Obrigada. Bem, eu vou ler na versão NVI. Gostaria que vocês estivessem aí. Capítulo 6, 25 ao 32. Esse vai ser, como diz o pastor famoso no Brasil, o pastor Luciano Subirá. Ele diz assim: esse vai ser o trilho da nossa palavra de hoje. Vai se focar aqui nesses Juízes 6, capítulo 6, de 25 a 32. Mas eu vou passar por outros versículos, lógico, na Bíblia. E se alguém depois quiser saber com mais detalhes, eu poderia dar uns versículos, tá? Amém? Amém. Então, Juízes 6, 25. Naquela mesma noite o Senhor lhe disse: separe o segundo novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade. Despedace o altar de Baal, que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Aserá, que está ao lado do altar. 26. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça o segundo novilho em holocausto, com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. 27. Assim Gideão chamou 10 dos seus servos e fez como o Senhor lhe ordenara. Mas com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo de noite e não durante o dia. 28. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado cortado e com o segundo novilho sacrificado no altar recém-construído. 29. Perguntaram uns aos outros: quem fez isso? Depois de investigar, concluíram: foi Gideão, filho de Joás. 30. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora. Ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. 31. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Salvar o Baal, né? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um Deus, com letra minúscula, né? Se Baal fosse realmente um Deus, poderia defender-se quando derrubarem seu altar. 32. Por isso, naquele dia, chamaram Gideão de Jerubaal, dizendo: que Baal dispute com ele, pois derrubou o seu altar. Amém? Essa palavra eu comecei a pensar, né? O Espírito Santo, lógico, que veio indicando. Nós tivemos uma reunião com nossos pastores a início de julho, ou início de agosto, né? Final de julho para início de agosto. E nesse encontro que nós tivemos com nossos pastores no Brasil, eu comentei uma parte que eu me sentia assim, que eu deveria pregar mais o Evangelho, deveria falar mais do Evangelho, mas não tenho coragem. Interessante, né? Eu falo um pouquinho de inglês, eu sabia falar melhorzinho espanhol, sem conseguir falar, né? E sem jeito de praticar, a gente vai esquecendo. O japonês que eu consigo falar, nosso japonês coloquial, que a gente fala aqui, mas eu comentei sobre o japonês bíblico, né? Então até o apóstolo Tito falou: é interessante que vocês falam, né? Porque a linguagem é diferente. Então isso fica uma barreira para mim. Vocês olham para mim: o pastor Luiz pode falar tranquilo, pode falar diferente. Mas para mim isso ainda é uma grande barreira, esse japonês bíblico, né? E isso ficou me incomodando, né? E não, mas eu tenho que ter coragem, eu tenho que falar a palavra de Jesus, eu tenho que falar a palavra de Deus. E veio essa mensagem no Velho Testamento de Juízes, né? Vocês já leram
o livro de Juízes, não precisa levantar a mão, né? Vou dar uma pequena introdução do que é o livro de Juízes, né? São pessoas levantadas por Deus, né? Eles são tipo assim, militares, alguma coisa assim, né? Pessoas que foram por aí, ou então libertadores, não são reis. É uma época em que a teocracia, o que é a teocracia? Que era o governo por Deus que estava caindo e eles estavam querendo um rei. Mas esse pedaço em que estava caindo a teocracia, que era sendo Deus governado, até chegar ao primeiro rei de Israel, que foi Saul, são 400 anos praticamente. E desses 400 anos nós tivemos juízes, aqueles que comandavam a nação de Israel. E qual era o ponto principal desse livro de Juízes? A gente vê aqui, se vocês quiserem depois procurar, né? Havia um ciclo na nação de Israel. Israel serve ao Senhor, aí está tudo bem. Aí vem um segundo, Israel cai em pecado, cai em idolatria. Terceiro, Israel é oprimido pelo inimigo. Quarto, Israel clama ao Senhor, Senhor, me salva, por que isso está acontecendo? Né? Aí Deus levanta um juiz, que é o sexto, né? E depois Israel é libertado. Aí quando Israel é libertado, está tudo bem, começa de novo. Cai em pecado, começa a fazer idolatria, ele vai fazendo esse círculo. Vai fazendo um círculo vicioso. Foram levantados 12 juízes, né? E hoje eu quero falar desse versículo aqui, eu quero falar de Gideão, né? Acho que algumas semanas atrás o nosso pastor Célio falou sobre Gideão, né? Ele estava tratando do milho no lagar. O lagar era o local que eles teriam que cuidar da uva, né? Espremer a uva. Mas ele estava fazendo isso por quê? Porque estava sendo oprimido, né? Então, 7 vezes nesse livro de Juízes, dos 12, né? Eles falavam assim, por exemplo, Juízes 2:11, não precisa ir lá, porque isso vai levar bastante tempo. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, em Juízes 2:11. Juízes 3:7, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto a Baalins e a Aserá. Juízes 3:12, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, o poder sobre Israel. 6:1, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos entregou na mão dos midianitas, várias nações aí, né? E os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso entrou dos filisteus durante 40 anos, né? Juízes 13:1, né? Então, o que eles faziam? 7 vezes está falando nesse livro, né? Que eles não obedeciam, faziam o que o Senhor não queria que eles fizessem. Aí o Senhor vinha, puxava a orelhinha, dava uma raspadinha nele, né? E chamavam um libertador. No caso, agora eu vou fazer a introdução de Gideão. O Gideão, o nome dele em hebreu significa aquele que corta, né? Um lenhador, sei, uma coisa assim, né? E o seu nome também é chamado de Jerubaal. Significa que Baal lute contra ele. E terceiro, o Gideão, ele é um desses juízes que tem mais versículos na Bíblia. Até o Sansão pede para ele, né? Eu contei aqui, são 100 versículos em Gideão, e Sansão são 96. Perdeu por 4 Sansão. Mas a gente conhece mais o Sansão, né? Acredita, né? A gente vê, né? Viu filmes sobre Sansão, mas nunca vi filme sobre Gideão. Eu acho que se fizesse um filme sobre Gideão, eu vi uma vez um filme, eu acho que era pagão, né? Os 300, 300, São Piacunim, são falando dos espartas, né? 300 espartas. Esses espartas, eles seriam uma fichinha ao lado desse juízo da Bíblia, né? Porque os espartanos acreditam que isso foi mais uma invenção do homem. No caso dos nossos juízes aqui, eles foram reais, né?
E um detalhe, esses juízes que a gente vê aqui, não é porque ele está com aquela roupa preta para julgar, não. Ele era um líder militar ou então para libertar o povo de Israel. Entendido? Entendido isso, eu vou voltar ao texto principal, né? O Gideão, no capítulo 25, e aconteceu que na mesma noite o Senhor lhe disse: toma o boi do teu pai, ou quer dizer, o touro, né? Novilho do teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o rosto que está ao pé dele. O que a gente vê aqui? Lógico que a nação toda de Israel estava pecando. Não são todos, mas praticamente. E um detalhe: o pai de Gideão, ele tinha um altar para Baal. É ele que cuidava do altar de Baal, né? Interessante. Então o que a gente vê aqui? Muitas vezes a gente está lutando, a gente tem problemas no nosso próprio lar, na nossa própria casa, né? A gente tem coisas que não estão de acordo com a vida do Senhor. E mesmo assim a gente continua levando, não, está tudo bem, está tudo bem. Até que quando vem, por exemplo, o Gideão, né? Ele começa a reclamar não, falar com Deus. Por quê? Por que isso está acontecendo conosco? Por que está acontecendo com os Você não esqueceu da gente? Não, quem esqueceu de Deus foram os israelitas, que voltaram de costas para Deus. Então Deus vem sentar lenha neles, né? No caso. Então o que foi que ele começou a reforma de onde? Dentro da casa dele, né? Uma coisa que a gente vê aqui, né? E nós temos aqui muitos Baals, eu acho que é em plural, né? Baals, atuais, né? Não precisa, não é porque é no Velho Testamento. O que a gente faz que atrapalha a nossa vida com Deus atualmente? Tudo isso vai ser um Baal que vai estar atrapalhando. Eu não sei o que você tem na sua vida. Eu parei completamente de ver filme, porque eu queria chegar em casa, eu queria ver filme, eu queria ver alguma coisa para me entreter, né? Aí ficava com sono e dormia. Aí não lia a Bíblia, não fazia o que tinha que fazer, né? E irmão, eu vou cortando. Isso, quer dizer, um exemplo, não sei vocês, né? Não sei cada um de vocês, né? Mas vai, com certeza, ter alguma coisa que atrapalha você na sua vida com Deus, né? Amém? São coisas pequenas, mas que acontecem, né? E a gente tem que lutar por essa coisa pequenina. Por exemplo, nós temos um homem chamado na Bíblia, chamado Samá. Alguém se lembra desse nome, Samá? Não, né? É difícil, né? Ele está em 2 Samuel 23, 11 e 12. 2 Samuel 23, 11 e 12. Não precisa ir lá, se vocês quiserem perguntar depois dele, Samá, filho de Agé, de Hará, os filisteus reuniram-se em Lei, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação e defendeu e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória, né? Samá, o povo de Israel estava fugindo. Era uma plantaçãozinha de lentilha, era um pedacinho pequeno de terra, mas eles precisavam disso para se alimentar. A única pessoa que se botou em pé, não, eu vou lutar contra ti, eu vou lutar contra os filisteus, foi esse homem, Samá. Ele, inclusive, ele está incluído nos heróis de Davi. Pastor, acho que o senhor, né, tem uma lista grandona. Ele era o menos habilidoso. O Samá, né? Mas ele ficou lá e venceu. Por quê? Porque ele acreditou em Deus e lutou. E o que a gente vê agora? Não é por causa de uma plantação de lentilha, é porque isso representava o povo de Israel. Você agora, talvez... Não, agora quem vai passar por problemas agora na escola, talvez seja a nossa irmã aqui, né? Nós já estamos com os filhos crescidos, né? Os outros, né? Já estão com os filhos crescidos, né? Então, você vai na escola. Me lembro da pastora Cris, né? A pastora Cris lá no Brasil. Eles vinham com aquela máscarazinha de jogar boninha, sopa, mamé, né? Não, isso não pode. Não, mas é só isso besteira. Não. Irmão, se você der um dedinho, ele vai querer a mão. Depois da mão, ele vai querer o braço. Ele vai querer o corpo todo. Então a gente não pode, quando nós estivermos nos princípios de Deus, a gente não pode abrir mão para isso, né?
Coisas pequenas, gente, isso não tem importância. A nossa derrota começa com coisa pequena, né? A nossa derrota vai começar com coisa pequena. Não é que vai ficar uma coisa grande para nos destruir. Ela começa com coisa pequena, né? A gente tem que tomar cuidado com isso. Amém? Amém. Né? E então, aí vai, o Gideão fez o que ele tinha que fazer, né? E no versículo 32, né? Vou voltar aqui para o... É interessante que a gente vê aqui que Gideão, ele teve uma luta muito grande. A gente vê aqui, por exemplo, no versículo no 27, ele tomou, né? Pegou 10 homens, ele fez o que Deus mandou, mas sabe que ele foi fazer o quê? De noite, porque de medo ele estava com medo, de dia ele estava com medo, mas ele fez de noite, né? E por que ele estava com medo? Por causa das pessoas que estavam em volta dele. Ele tendo a palavra de Deus, mas ele continuou receoso. Ele ficou com medo, mas ele fez. Ele não foi como Jonas, né? Que teve que apanhar bastante para poder voltar, né? Não é isso? Moisés, 80 anos. Eu estou aqui cuidando das minhas ovelhinhas, aqui deixa eu quietinho, não precisa mais voltar para o Egito, ninguém sabe que eu matei ninguém, não precisa fazer mais nada. Estava quietinho lá, Deus veio. Moisés, para lá. Mais 40 anos com Moisés, né? E Moisés, não fala, eu sou gago, não, peraí, tem problema de gaguez? Chama o teu irmão, chama o Arão, vai lá com ele. Aí Moisés, né? Será? Mas foi fazer, e fez o que tinha que fazer, né? Então, o Gideão, se a gente ler o princípio do capítulo, desde o início do capítulo 6 até o final, a gente vê o que Gideão, entre aspas, aprontou para Deus. Que ele tinha medo. Será que eu tenho? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Senhor, faz isso. Eu vou deixar isso aqui para outra pregação, essa segunda parte, né? Mas ele fez o que tinha que fazer. E depois vieram no capítulo 29. Quem foi que fez isso? Aí foram perguntar. Foi Gideão, filho de Joás. Então traz ele, vamos matar. O que os caras estão fazendo? São israelitas criados na nação de Israel, adorando o que não deveria fazer. Adorando o que não tem que adorar. Não, vai matar esse cara. Quem foi que vamos matar. Quem foi? Foi Joás. Foi filho do Joás? Foi filho do Joás. Aí foram lá com o pai do Joás. Aí o pai do Joás, não precisamos. Na realidade, ele estava recebendo e fazendo a palavra de Deus, né? Então não tinha por que ter medo. Até que o pai do Joás, o pai do Gideão, acordou, né? Porque era ele que estava cuidando desse templo. Ele destruiu o templo, pegou um bosque que eles chamam de uma estrutura de madeira, cortou tudinho e queimou e botou o outro novilho, o segundo novilho, né? E fez tudo isso e as pessoas queriam matar. Em vez de estarem elogiando o Gideão por estar obedecendo a ordem de Deus, eles estavam querendo proteger Baal. Aí o pai do Gideão fala, não, né? Qualquer que por ele conter 10 também será morto. Se Deus é possível por si mesmo contenda, hoje derrubaram o seu altar. Pelo que naquele dia chamaram de Jerubaal. É o versículo 32. Baal contenda com ele. Quer dizer, Baal que lute contra o meu filho, o Gideão, né? E vocês se lembram uma história assim? Quer dizer, eu acredito que agora o pai dele estava fazendo uma graça, fazendo uma piadinha com o Baal. Parece que caiu alguma coisa, uma escama do olho do Joás, que agora não, se ele quiser, se Deus é ele que lute, então agora contra meu filho, né? Tem um detalhe, vocês se lembram de 1 Reis 18:27? 1 Reis 18:27 é quando Elias ele começou a zombar dos
400 discípulos, né, de Baal, que estavam querendo tocar fogo, né, numa montanha, e o Elias esperando do outro lado, mandou jogar água, e o Elias começou a falar o quê? Chama esse Deus de vocês aí, né? Será que ele está dormindo? Será que ele foi para algum lugar? É assim que está a palavra. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles. Gritem mais alto, diz ele. Já que ele é um Deus com letra minúscula, quem sabe ele está meditando, ou ocupado, ou viajando, talvez esteja dormindo e precisa ser despertado. É isso que Elias estava falando, né? E o que era necessário, né, para essa nação de Israel, nesse momento? Uma pessoa, Senhor, pelo menos uma pessoa, para tirar o pessoal dessa magia que eles estavam, do jeito que eles estavam enfeitiçados. E veio Gideão e fez isso, né? Nós estamos agora em que época, né? O que era bom passou a ser mal. O que era mal passa a ser bom. Eu não sei se... vou comentar assim. Não vou ter medo. Não vou ter medo. Semana passada eu escutei uma notícia na televisão japonesa. Não sei se vocês escutaram. Um famoso skatista japonês que ganhou 3 medalhas de ouro se casou. Mas não dizem com o quê. Se foi com mulher ou se foi com homem. Não anunciam. Geralmente aqui no Japão, né? Eles anunciam, esse fulano de tal casou com a fulana de tal. A fulana de tal casou com o fulano de tal. Agora está tudo quieto. Ninguém fala nada. Acredito que seja fulano com fulano, né? Mas ninguém fala, ninguém noticia nada. Depois que essa pessoa casou, mas não dizem. Por quê? A mentalidade do mundo agora, não, nós temos que nos readaptar ao mundo. A Bíblia está velha. Esse negócio, não, pode casar homem com homem, pode mulher com mulher, pode se fazer isso, pode trocar de gênero. Mas nós não podemos aceitar, não podemos fazer isso. Nós temos que ficar ao nosso pé, né? Por exemplo, nessa igreja, né? Se algum dia alguém quiser chegar do mesmo sexo que ele casar, não posso fazer casamento nenhum desse jeito. Não é aceitado na nossa igreja. Você quer fazer isso, você procurar outro lugar. Mas aqui não. Porque nós estamos diante da lei dele. Foi ele que criou o nosso mundo, né? Então, Jesus vai chamar a gente para isso. Nós teremos que ser esse Jerubbaal, né? O Jerubbaal não é bonito, né? E Jerubbaal, parece até que está falando uma coisa ruim, né? Mas o significado dela é isso. É que nós vamos lutar contra alguma coisa. Se alguém me chamar de Jerubbaal, acredito que ninguém vai chamar, né? Você tem que ter a vontade, você tem que... Não, eu sou firme no Senhor. Então, que alguém venha lutar comigo. Se você estiver com Deus, se você estiver com a consciência, não, com o Espírito Santo que vive dentro de você, você tem essa força, você não pode ter medo. Você tem que ir em frente. Amém? Né? E a gente tem dúvida, né? Na próxima vez que eu vou pregar, essa segunda parte aqui sobre o Gideão. Mas nós podemos agora pedir para você o que esse Gideão pediu depois para ele poder lutar contra os midianitas. Ele pedia tanta coisa, né, para ter confirmação, Deus mostra isso, Deus mostrava. Mostra agora isso ao contrário, Deus mostrava. Até que ele conseguiu, né? Ele não tinha confiança nele. O Gideão era da menor tribo de Israel. E na tribo, eles tinham clãs. E a clã dele era menorzinho. E ele era o últimozinho. Aí ele chega e diz, vamos brigar, vamos lá. Não, senhor, não posso. Não dá, eu não consigo. Não, vamos, eu te dou a palavra, vamos lá. Né? Rafaela, eu senhor. Vem. Você. Vamos lutar. A gente não se acha capaz de fazer. Nós não podemos fazer nada. É a realidade. Mas se nós tivermos o Espírito Santo dentro da gente, a gente consegue. Né? Você não consegue nada com a sua força. Tem que ter o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, você tem que estar conectado com Ele. Né? Com Deus. Né? Para isso, você não pode ter nenhum altar que não seja de acordo com o Senhor. Só o altar de Deus. O
Você, quando voltar para sua casa, eu também, você se olha no espelho. Né? Será que não tem nada escondido aí no teu coração? No fundinho do teu coração, será que não tem nada escondido? Eu fiz assim que é para não entrar, tem gente que entendeu. Né? Pagar um pouco a luz, né? Mas a gente tem que verificar. A gente tem que verificar, porque a gente acha que essa palavra é para aquela pessoa, mas realmente está sendo para nós. Com certeza. Né? Eu falando de Gideão, irmão, você me vê aqui falando, né, tudinho, mas não é fácil. Né? Não é fácil, porque a gente não quer cometer erros. Digo erros, a gente pode até errar um português, ou às vezes eu falo errado no espanhol também, né? Geralmente falo errado, né? Mas o meu maior medo é de cometer blasfêmia, né? Então eu procuro ler, eu procuro me informar, a Espírito Santo me fala, às vezes tenta, mas eu preciso ter confirmação também. Não pode ser só o meu coração. O Espírito Santo fala, tem tanta coisa, irmão, que precisa de alguém confirmar essa palavra. Né? E uma pessoa que não tem escutado nada sobre isso. Verdade. Né? Porque eu também acho. Não, pode ser uma pessoa lá do outro lado do mundo que vem e não. Aí você sente a confirmação. Né? Às vezes você está procurando uma resposta, eu preciso disso aqui, você não faz sentido para ninguém aqui, por exemplo, desse lado esquerdo aqui, não faz sentido para ninguém, mas uma palavra que eu falar aqui vai fazer sentido, vai chegar assim, no centro, no âmago, vai chegar no português, mas no centro, vai chegar uma pessoa aqui, ou o contrário, né? Então essa palavra vem e depois vem a confirmação, bem? Né? Nós temos muita luta, nós vamos ter muita luta, né? E uma coisa interessante aqui, olha, por exemplo, no 6, no capítulo 11, eu não pedi para vocês, eu vou ler rapidinho aqui. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Biarrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para salvar dos midianitas, né? Nessa minha palavra aqui, eu acredito, não sei na tradução de vocês, o anjo do Senhor. Esse Senhor, ele está em letra maiúscula. Ele não está S maiúsculo com letra pequenina minúscula. Um detalhe, a gente vê na tradução em telefone celular, está minúscula, mas você tocando no papel, ela está toda maiúscula. SM. Isso se chama teofania. É uma aparição do Senhor. Teofania. É uma palavra bíblica, né? Quer dizer, como é que eu falei isso em japonês? Não sei. Vou procurar. Né? Deus veio para falar com Gideão. E veio em forma. Né? Para ele poder ver. Não foi só a voz de Gideão. Não foi só a voz de Deus. Ele veio falar com Gideão. São coisas assim que a gente vai lendo e passa despercebido. Gideão, Senhor. Aí no rodapézinho da minha Bíblia aqui, às vezes fala detalhes assim. Mas eu fui procurar em outras traduções também, né? Falando sobre isso. Interessante, né? Gideão falando com Deus, ele ofereceu um cabritozinho, né? Olha, tu faz isso para mim, você oferece um cabrito. Imagina o trabalho do Gideão para fazer. Agora a gente vai em casa, né? Abre o congelador, pega. Ai, tá aqui, tá pronto. O Gideão ainda teve que sair, matar o cabrito, cozinhar o cabrito. Quantas horas ele levou para isso? Está esperando, Deus está lá esperando, sentadinho lá, né? O sacrifício que ele fez. E aí ele tocou com o cajado, quer dizer que Deus aceitou a oferta que ele tinha dado, né? E mesmo tudo isso acontecendo na frente do Gideão, ele ainda foi a fazer o que ele tinha que fazer de noite, com medo. Mas fez, né? Às vezes Deus fala conosco: será que eu tenho que fazer? Será que eu não vou? Você recebe? Será que eu tenho que fazer? Será que eu não vou fazer? Faça, irmão. Tem que dar confirmação. Ele pediu tanto, né? Confirmação que veio depois, eu falo isso depois, tá? Né? E esse é um detalhe que nós temos
que ver, nós temos que sentir, nós temos que, como eu falei anteriormente, nós temos que nos limpar de altares que não pertencem ao nosso Senhor Deus, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó. E se limpa, a gente pode receber essa mensagem, essa comunicação com Deus, né? E um detalhe, né? Deus vai nos chamar para a luta. Deus vai nos chamar para a luta, né? Nós tendo o Senhor Deus, o Espírito Santo dentro da gente, a gente vai ser vitorioso. É uma promessa dele. É uma promessa dele. Mas para isso a gente vai ter que lutar. Não adianta a gente ficar aqui só quietinho, na espera. Ah, não vou fazer, vou ficar quietinho. Não, deixa lá, não vou falar. Não. A gente vai ter que lutar. Aonde a gente estiver. Eu no meu trabalho, você no seu trabalho, vocês, nós no nosso trabalho, né? Aonde a gente trabalha, onde a gente estuda, onde a gente vai para a escola, onde a gente representa. Alguns meses atrás, a gente tem que ter esse espírito, o cheiro, o perfume de Jesus dentro da gente. Bem? Um detalhe, né? Nós temos que ser fortes, nós temos que ser corajosos também, como Jerubaal, apesar do medinho dele no começo, ele teve confiança, né? A palavra de Deus, ela fala isso conosco. 1 João 4, filhinhos, vocês são de Deus, os venceram, porque aquele que está com vocês é maior do que aquele que está no mundo, né? Você, aquele que habita em você, o Espírito Santo está dentro de vocês, ele é maior do que esse que está no mundo. Quem é que está no mundo? Demônio. Nesse mundo que nós vivemos aqui. Por mais que a gente queira, a gente não vai se afastar. Aliás, a gente não vai poder deixar demônio fora. Ele está sempre do nosso lado, ao redor, querendo nos agarrar. E se você tiver uma aberturazinha, uma brechazinha, um altarzinho que não seja de Deus, ele vai querer entrar por ali. Bem? Então, nós temos que lutar junto com o Espírito Santo. Amém? A gente tem que ser essa pessoa. Nós não estamos aqui para ser derrotados. O diabo já foi derrotado. Ele sabe que ele está lá no fundo, mas ele quer tragar qualquer um que dê vacilo, né? Nós estamos aqui na igreja. Imagina quem está fora. Alguns minutos atrás eu estava conversando com os amigos aqui sobre a minha família, né? Se falam, se comentam que eles estão indo para a igreja e fazem essa coisa errada, não sei, comentando uma coisa assim, né? Imagina quem não vai para a igreja, quem não tem a palavra de Deus. A gente não é perfeito, lógico. A gente quer seguir o caminho de Jesus, mas até chegar à estatura de varão perfeito leva um bom tempo, bom treinamento, né? Então, irmãos, vocês não se esqueçam de vocês são maiores do que quem está no mundo. O Espírito Santo está dentro de vocês. Eu não estou aqui dando uma palavrinha só de vamos levantar, galera, vamos lá, vamos se esforçar. Não, essa é a palavra de Deus, não é minha, eu estou só falando. É a palavra de Deus, não é a palavra do mundo. Não está querendo só enganar você aqui, vamos só pai, até que fim, chega o sábado, não, leve isso para você. Leve isso para você. Você é o representante, você é o Jerubaal de agora, né? Se você vai ter que mostrar quem você é no seu jeito de falar, no seu jeito de se vestir, no seu jeito de se comunicar com as pessoas, no seu jeito de tratar com as pessoas, né? A gente vai errar, mas logo o Espírito Santo vem. Luizinho, Pedrinhos, né? Amém? Essa é a palavra que a gente vai dar para vocês, né? Não se esqueçam disso, né? E quando voltarem para sua casa, procurem refletir sobre o Baalzinho que talvez esteja morando em que você não sabe. Amém? Eu também tenho que pensar nisso. Amém? Essa palavra que a gente vai dar para vocês. Amém? Glória a Deus.